A gente tem muito hábito em ler os evangelhos. E, com o tempo, nós vamos conhecendo, eu vou dizer, as epístolas. E eu queria, nessa noite, nesse tempinho, nós não vamos passar por toda ela, mas pelo menos no capítulo 4. Paulo está terminando a carta aos Colossenses, e Paulo, então, ele aborda agradecimentos, que é interessante a forma como ele coloca cada nome, cada irmão que cooperou com ele, não especificamente em Colossos. Eu vou brevemente dizer para os irmãos, a igreja em Colossos, ela não foi plantada por irmãos ou pelos apóstolos. A igreja de Colossos nasceu pelo esforço de irmãos comuns, que nós só conhecemos os seus nomes, porque aprove ao Espírito Santo trazer para nós essa carta. Então, essa carta aos Colossenses, a igreja em Colossos, ela foi plantada por irmãos como Epáfras. Epáfras ouviu o evangelho, possivelmente naquela escola de um certo tirano, Atos 19. Muitos ali ouviram o evangelho, dando ensejo durante 2 anos que Paulo pregou o evangelho. Eles retornam para suas cidades, e o que acontece? Empreendem em pregar o evangelho. E qual é o resultado disso? 3 igrejas foram plantadas no chamado Vale do Lico. Vale do Lico. Por que tem esse nome, Vale do Lico? No Vale do Lico havia um enorme rio. Aqui na região que nós temos o rio Ivaí, que ele é de grande vazão de água. O rio Lico, ele banhava essa região, com outro rio menor chamado Meander. Então, essa região era uma região muito fértil. As cidades hoje são plantadas ao lado das rodovias. Naqueles dias, era ao longo dos rios. Éfeso, Colossos. Nós temos, então, formando quase que um triângulo, um desenho geográfico, nós temos, Colossos embaixo, Hierápolis, e depois nós temos Laodiceia. Essas 3 igrejas, irmãos, pelo menos Colossos e Laodiceia, vocês já ouviram falar muito delas. Elas têm ligação uma com a outra. Então, nós vamos olhar para a biografia, capítulo 4 de Colossenses. Colossenses 4. Muito bem. Eu gosto muito de biografia. E esse final dessa carta, ela vai nos trazer nomes que vocês vão lembrar deles. Alguns, talvez, a gente não está familiarizado com eles. Nós vamos começar a partir do versículo 7, a nossa leitura. Versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui passa. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual vos recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado o Justo, os quais são
da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E essa palavrinha, irmãos, é muito importante para nós. Se os irmãos estiverem usando a Bíblia atualizada, ele fala aqui, tem sido o meu consolo, o meu lenitivo. É importante demais. Ao longo da nossa jornada, Deus vai usar irmãos para nos consolar, para nos confortar. Esses irmãos dotados desse dom. Então, é precioso demais. Então, Paulo divide em grupo esses agradecimentos. Aí, vamos continuar então. Sauda-vos Epáfras, que é dos vossos servos. Sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. E ele termina dizendo esse amém. Há um versículo ainda, irmãos, que quero ajuntar com essa porção. Ele está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A importância da leitura de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro, ela é inspirada. Ela tem, podemos dizer, ensino para as nossas vidas. Então, não há textos preferíveis, né? Não há textos que nós, assim, gostamos mais. Mas estou, assim, destacando a importância das epístolas para nos ajudar a, vamos assim dizer, a lançar âncora, a afirmar nossa fé, nossa esperança. Muito bem. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Está preso. Não é a sua primeira prisão. Não é a primeira prisão em que Paulo vai estar nela. Não é a última, mas não é a primeira. Talvez a segunda. E o que nós estamos olhando aqui? Esse Epáfras, você vai ver ele aqui no capítulo 1, versículo 7. O Epáfras, que é de Colossos, foi para Roma. Foi para Roma. Ele é de Colossos. E Paulo escrevendo a Filemon, que é uma outra carta ligada, e tem uma ligação muito forte com Colossos. Paulo escrevendo a Filemon, a informação que nós temos, quando você lê em Filemon, diz assim, versículo 23, em Filemon, sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Um irmão em Colossos. Segundo a geografia, esse homem viajou aproximadamente quase 1.000 quilômetros para ir visitar Paulo. Alguém que se dispôs a estar junto. Um companheiro. Irmãos, naqueles dias ninguém queria ser companheiro de Paulo. Paulo era um homem, vamos assim dizer, odiado, rejeitado.
Como se tornar amigo de alguém dessa natureza, dessa índole? Um homem que já havia passado por prisões. E é exatamente, nós estamos olhando aqui para esta carta, e quando nós nos deparamos com esse capítulo, esse final aqui, nos revela muitas coisas preciosas. Nomes que vão sendo trazidos para a nossa memória e nos ajuda. Porque na igreja local, irmãos, a igreja local, também nós precisamos de companheirismo. Nós precisamos dessa aproximação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, Paulo diz que aqueles irmãos em Filipos, eles, desde o primeiro dia, ele podia dizer, até agora, aqueles irmãos estavam batalhando com ele, cooperando, juntamente com ele no evangelho. Cooperação, a ideia de colocar ombro, lado a lado, junto. Essa é a ideia. Então, quando nós estamos estudando essa carta, a gente fez umas descobertas preciosas. Como você pode... Esses nomes que não são tão familiares para nós, ou talvez não seja para muitos de nós, Paulo fala de um irmão chamado Tíquico. Tíquico. É o primeiro da lista. Versículo 7. Tíquico. Eu queria destacar que na igreja de Deus, ou na igreja local, o seu serviço é feito por dons. E os dons nos são trazidos aqui à memória. Olha bem o que Paulo vai dizer de Tíquico. Tíquico, irmão amado. Irmão amado. Agora, tem uma palavrinha aqui, irmãos. Fiel. Fiel. Fiel ministro. Seria muito bom, seria preciosíssimo demais se nós pudéssemos dizer isso de todos os irmãos. Nós não estamos falando em relação de fé. Não é questão de fé. Fé para a salvação. Fidelidade. Esses irmãos haviam dado prova naqueles dias de perseguição, de provas, mantiveram-se ao lado de Paulo, não regrediram, não ficaram amedrontados com as ameaças. Fiel diante das provas. Olha o que diz na carta aos Efésios, vamos olhar lá, carta aos Efésios, capítulo 6, finalzinho da carta. Essas duas cartas, elas são paralelas, elas são necessárias, entender uma, podemos dizer, a sombra da outra. E ele diz aqui, então, versículo 21, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Alguém que você podia falar, confiar. Paulo está confiando a esse homem, ele vai ser portador dessas duas cartas, ou melhor, 3 cartas. Carta aos Efésios, carta aos Colossenses, mas uma outra coisa que você vai descobrir comigo agora. Ele vai levar Onésimo, escravo, fugitivo, ladrão, porém convertido.
Esse homem quis o destino, quis o Senhor que ele fugisse, fizesse algo lá em Colossos, roubasse o seu senhor, Filemon, e fugiu. E foi para Roma. E lá em Roma, ele foi capturado, levado para uma prisão, e lá ele encontrou Paulo. E lá naquela prisão ele ouve o evangelho. Ele se converte ao Senhor. Então, nós estamos olhando aqui para Tíquico, que eu quero voltar a falar dele, no verso 22 da carta aos Efésios, o qual vos enviei, no verso 20, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado. Irmãos, a importância. Irmãos, nós não fomos chamados para ser investigador, ficar investigando a vida dos outros. Mas um interesse sincero, verdadeiro, recíproco, pelo bem-estar dos irmãos. Informações na obra de Deus, para que a gente possa orar. E nós estamos olhando aqui, Tíquico iria levar a informação de Paulo, da sua condição física, financeira, da situação que se passava ali. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer de volta as informações dos irmãos. Isso é importante, meus irmãos. Trocarmos essas informações espirituais a nível de oração. E o que eu quero destacar aqui, o dom de Tíquico. Ele diz aqui que, no verso 22 da carta aos Efésios, capítulo 6, e ele console os vossos corações. Nesses dias de pandemia, irmãos, nesses dias de recolhimento, quantas almas tristes, quantos irmãos entraram, irmãos e irmãs, em depressão, precisando de consolo, precisando do bálsamo. E eu estou olhando aqui que esse amado irmão, esse fiel irmão, ele tinha esse dom. Paulo sabia mais do que nunca. E nós reconhecemos esses irmãos. Nós sabemos que esses irmãos, eles existem. Na carta aos Efésios, capítulo 4, entre os dons levantados por Deus para a sua igreja, homens dons, um dos dons mencionado em Efésios 4 é o dom de pastor. Esse dom de pastor, esse serviço que envolve a consolação, a exortação, esses irmãos exercem esse dom em qualquer lugar. Não é como um presbítero, que é local. Um presbítero, o seu dom, o seu serviço é na sua igreja local. Ele não tem uma carta magna para sair pedindo autorização para se envolver em coisas em outras igrejas locais. Mas esse irmão dotado desse dom, um coração de pastor, um coração cheio de amor, é o que esse irmão Tíquico tinha. Um irmão certo, para um serviço certo, para uma hora certa. Ele vai levar 2 cartas para 2 igrejas. Vai ser portador. Tenha confiança da igreja, tenha confiança desse apóstolo que está no final da sua vida. Então, aprendemos aqui do primeiro personagem, diz que ele é um fiel ministro. Nunca esses nomes, ministro, tem essa conotação que nós olhamos aí no mundo religioso. Ministro é dado para alguns ministros. E, na verdade, a palavra ministro aqui, da onde a palavra é extraída,
segundo a história, nos navios, nas embarcações antigas, havia 3 compartimentos. O último compartimento, onde estavam os escravos, os remadores, que remavam, amarrados em corrente, eram acorrentados, e tinham que fazer com que o navio andasse. E sabe como é que era o nome desse terceiro compartimento? Era ministério. A palavra ministro, ela tem origem nesse lugar. Um lugar inferior. Ministro. É alguém que se dispõe a servir outros, para o bem-estar de outros. Essa é a ideia. E nós precisamos, irmãos, de irmãos e irmãs que ministrem aos corações nesses dias. Ministrar, se preocupar com o bem-estar do outro. Nós vivemos muito individualismo. Nós precisamos deixar isso, essa zona de conforto. Então, o segundo homem aqui, ele chama-se Onésimo. Já falei, ele é um escravo fugitivo. Ele roubou um senhor dele, chamado Filemon. É um irmão em Cristo. Esse escravo, naqueles dias ainda havia. Vamos assim dizer, não havia uma lei banindo e não havia uma lei autorizando ter escravo, mas tinha. E nós estamos olhando o cristianismo, ele não veio para resolver isso. Como ele não vai entrar em muitas áreas, mas o evangelho, ele, na verdade, ele quebra todas essas coisas, todas essas barreiras e coloca-nos no mesmo pé de igualdade. Então, imagine bem, ele se converteu ao evangelho, ficou com Paulo na prisão, porque Paulo escreve aqui, juntamente com Onésimo. Ele está falando de Tíquico, ele está enviando. Ele diz assim, os quais vos enviei com o mesmo fim, para que saiba o vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão. Eu queria destacar aqui, Onésimo é um novo convertido, novo na fé. Mas há uma prova aqui de uma coisa certa. Uma conversão genuína. Uma conversão verdadeira. Nós estamos olhando um homem que deu prova da sua fé. Voltar para trás. Voltar para o seu lugar de origem, aonde ele praticou coisas contra outro. Só o evangelho faz isso. Só uma conversão verdadeira. É possível fazer isso. O evangelho vai mexer nessa área de restituir. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu levantou, quando Zaqueu ouviu dos seus vizinhos que o Senhor Jesus, eles estavam murmurando que o Senhor Jesus se hospedara com um homem pecador, publicano. Zaqueu aproveitava da sua profissão para cobrar a mais. Ele era um cobrador de imposto, extorquir. Zaqueu então falou, Senhor, eis que eu dou quadruplicado. Zaqueu sabia que a lei o condenava, e ele foi exatamente para a lei tratar com a sua culpa. Só o evangelho. E nós estamos olhando aqui um homem voltando, juntamente com outro irmão, para a casa do seu senhor. Você sabe qual que era o castigo de um escravo que roubava? Morte. Ele era condenado à morte. Não era mais ser preso, ele ia ser, me permita dizer, levado à morte. É essa a situação de Onésimo. Mas o evangelho resolve isto. Talvez nessa noite nós estamos
diante de desafios, família, dificuldades, problemas. Eu não sei, talvez algum irmão, irmã que me ouve, você tenha algo de natureza que você acha impossível resolver. Não há impossível. Não há impossibilidade para Deus. Esse Deus, ele é um Deus que de fato resolve, traz essas coisas para a luz. Então, Onésimo é chamado aqui, irmãos, de fiel e irmão. Um fiel, amado e fiel irmão. Você reparou que ele não é chamado aqui de ministro? Não teve tempo. Não teve. Ele deu prova da sua salvação, prova da sua conversão. Mas esse servir, eu vou dizer uns aos outros, é tempo. E eu queria perguntar nessa noite, você está servindo? Você está procurando ser útil para outro? A semelhança de Tíquico. Onésimo aqui, Onésimo, o seu nome quer dizer útil e proveitoso. A nossa conversão, a nossa salvação tem que nos tornar pessoas úteis, proveitosos. Irmãos que, eu vou dizer, irmãos, passa anos, converteram, mas a gente não vê interesse em envolver-se na vida da igreja local. Esse interagir. Então, nós estamos olhando aqui dessas duas primeiras biografias, Tíquico e Onésimo. Eu espero que haja irmãos e irmãs que possam, nesse retorno, logo depois da pandemia, que os irmãos aí em 4 Barras possam avaliar. Nós não fomos levados a essa situação à toa. Tem que haver alguma coisa. A nossa vida tem que ser melhor pós-pandemia. Porque se nós formos a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Aristarco, que está preso comigo. Irmãos, esses homens não fizeram nada para ser preso, nenhum crime. Mas é muito interessante esse Aristarco. Não é nomes que você está familiarizado de ouvir. Esse Aristarco, é muito interessante a vida dele. Ele só está ao lado de Paulo em momentos, eu vou dizer, em que a coisa está feia. Ele foi preso com Paulo num tumulto, numa cidade. Ele foi preso. Precisaram tirar Paulo rapidamente. Ele e um outro homem vão preso. Por causa de Paulo. No capítulo 27 de Atos, Paulo está sendo levado para Roma numa embarcação. Aristarco se dispôs a ir como companheiro naquela embarcação, que quase aquele navio foi à deriva. Devido aos muitos acontecimentos, Aristarco está lá, junto com Paulo. O que eu quero dizer? Que ao longo da nossa vida, irmãos, alguns irmãos vão estar presentes. Eles não vão pular do barco. Eles vão estar conosco. Deus vai colocar eles nas nossas vidas, na intercessão, no companheirismo. Irmãos que não nos vão abandonar, irmãos e irmãs que vão se fazer presentes. Esses são os Aristarcos. Paulo, então, aqui cita Aristarco. Ele está preso comigo. Agora, eu queria que você observasse, junto com Aristarco, ele colocou Marcos. Quem é esse Marcos? Quem é esse Marcos?
Por que Paulo sempre coloca esse contraste? Aristarco que está preso comigo. Porque Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. No capítulo 13 de Atos, se você quiser olhar comigo, rapidamente, olha o que diz de Marcos. Nós vamos começar no capítulo 12, rapidamente. Versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 12 de Atos. Esse Marcos aqui era bem jovem. Havia uma igreja que reunia-se na casa dele. Está logo nos versículos 12 do capítulo 12 de Atos. Nós não vamos nos deter aqui. Nesse período, Marcos conheceu muitos irmãos. Conheceu Pedro, seu pai na fé. Conheceu Paulo. Tinha o seu primo Barnabé. Irmãos, uma igreja fervorosa, reunindo para oração. E Marcos, então, ele teve esse privilégio de olhar todos esses irmãos que passaram ali em Jerusalém, na casa dos seus pais. Agora, você observou aqui que ele foi levado por Paulo e Barnabé para Antioquia, com autorização, logicamente, dos seus pais e da igreja local. Agora, capítulo 13 de Atos. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegado a Salâmina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Há uma tradução que fala auxiliar. Ele se dispôs a servir, a carregar as malas, a bagagem desse servo de Deus. Que trabalho glorioso! Que trabalho necessário. Nossos jovens, o quanto nós precisamos deles, quão úteis são, começando a fazer um trabalho simples, pequeno. Agora, irmãos, era uma viagem de caráter missionário. E essas viagens que a gente chama de caráter missionário, tem os seus percalços, tem os seus contratempos, suas dificuldades. E quando a gente chega no capítulo 15, um minutinho só. Não, é capítulo 15, é capítulo 13 ainda, verso 13. E partindo Paulo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Observa bem, irmãos. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aristarco, fiel, companheiro, amigo, inseparável, preso com Paulo, fez a viagem com Paulo até Roma, num navio de prisioneiro, se colocou junto. Mas esse Marcos aqui abandonou Paulo, abandonou o seu primo, na hora mais necessária. E quando você chega no capítulo 15, olha bem o que diz aqui no capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para ver como estão. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que tornassem consigo a João chamado Marcos, tomassem consigo a João chamado Marcos, levassem ele. Paulo, então,
era um homem disciplinador. Paulo diz que não achava justo levar aquele que havia os abandonado na hora mais necessária daquele serviço. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Aristarco e Marcos. Que contraste. Marcos, ele preferiu se desertar. Desertou. Aqui, nesses anos de experiência como igreja, a gente já teve a infelicidade de ver irmãos tão queridos se desertar. Eu não sei se os irmãos têm aí esses desertores, não sei. Tomara que não tenha, nos causa tristeza, frustração, parece que é uma corrida em vão. Mas, enfim, esse Marcos, então, esse Marcos que Paulo está trazendo aqui, esse Marcos trazendo a memória aqui, é um Marcos que está sendo restaurado. Esse Marcos agora, que Paulo traz à memória em Colossenses, eu queria que você observasse, Paulo diz que ele é primo de Barnabé. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé. Eles se separaram. Se separaram. Nunca mais você vai ouvir falar do nome de Barnabé. Nunca mais. Barnabé tomou com ele a Marcos e foi para Chipre. Olha comigo, 1 Pedro 5. Nós vamos correr, irmãos, 1 Pedro 5, rapidamente. Talvez a gente não consiga atingir todos os nomes que estão nessa lista, mas o que nós conseguirmos vai nos ajudar bem. Verso 13. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda. E diz o texto, e meu filho João Marcos. Marcos foi para Roma. Depois de passar um tempo com Barnabé, irmãos, soprar brasas. Tiago falou que aquele que convencer um irmão do seu erro, Tiago 5, salvará a sua vida. Logicamente, ganhar almas é a prioridade da igreja, mas a restauração de alguém que caiu, que desanimou, que perdeu o alvo. Marcos foi para Roma. E você vai perceber que Marcos escreve o primeiro evangelho. Os evangelhos não estão na ordem cronológica. O primeiro evangelho escrito é o de Marcos. O evangelho mais antigo. E sabe de onde Marcos ouviu? Marcos ouviu de Pedro. Todos os relatos ali, se você perceber que o evangelho de Marcos tem o seu nome, mas poderíamos dizer o evangelho de Marcos segundo Pedro também. Porque você percebe que eles estão atrelados na história. O evangelho de Marcos começa com o Senhor Jesus, tratando dele como servo, como escravo. Logo depois, ele começa contando a história de Pedro. Então, muito bem. Aprendemos aqui que ele é filho de Pedro na fé. Aprendemos isso. E quando nós chegamos em Colossenses, Aristarco, que está preso comigo, vos sauda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual vos recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Outrora inútil, outrora desertor, mas agora alguém que deu prova. Ele foi para Roma, ele foi ficar com Paulo, lá em Roma, junto. E ele escreve a segunda carta a Timóteo, segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele faz uma palavra que ele escreve para Timóteo, versículo 11, versículo 9, procura vir ter comigo depressa,
Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que preciosidade! Estamos olhando uma galeria de pessoas aqui, cada um deles não passando desapercebido. Paulo considerando aquele trabalho que Barnabé fez com o seu sobrinho, com o seu primo, Marcos, soprou as brasas do seu fervor. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você já pregou no Evangelho de Marcos alguma vez? Já, com certeza. Os irmãos que estão me ouvindo já usaram o Evangelho de Marcos muitas vezes para referir de pregação. Eu queria dizer algo nessa noite. Observam algo nessa noite. O servo que caiu, Marcos, desanimado. Aquele que se desertou, chamado para escrever sobre o servo que nunca caiu, o Senhor Jesus. Irmãos, isso é extremamente precioso. Isso é preciosíssimo demais para nós. Então, Paulo, ele está usando essas biografias, esses nomes, para ensinar aos irmãos em Colossos que nós devemos valorizar os irmãos, de um modo geral, irmãos e irmãs, olhar e ver os seus valores. É possível, irmãos, Gálatas capítulo 6, se algum de vocês forem surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de brandura. Guarda-te também para não ser tentado. Da mesma maneira que nós valorizamos, queremos ganhar almas, nós precisamos também, irmãos, eu diria, restaurar almas, restaurar vidas. Então, Marcos aqui é alguém restaurado. É alguém que tem a confiança agora restaurada. É possível que o irmão perdeu a confiança, mas agora é possível que essa confiança seja adquirida com o tempo, junto dos irmãos. Então, o terceiro homem que eu queria brevemente, já falei de Epáfras, mas eu quero falar para os meus irmãos que estão nessa noite aqui, da liderança, que estão aí ajudando, cooperando. Epáfras é para nós um modelo. Ele diz: sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Quero destacar o versículo 13. Pois lhes dou testemunho que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. O que eu quero destacar aqui, irmãos? Muitas das vezes, as reuniões da igreja terminam. Todos nós voltamos para casa e, para muitos, a reunião termina ali quando fecha as portas. Mas eu quero dizer algo essa noite. Para os anciãos, para os presbíteros, a reunião não termina quando se fecha, se apaga as luzes. Porque Deus colocou no coração deles esse peso, essa preocupação, esse encargo. É o que nós estamos olhando aqui. Esse homem foi lá para Roma, foi lá levar para Paulo as suas preocupações para que ajudasse ele, desse a ele, vamos assim dizer, palavras para ele trazer para os irmãos em Colossos. Então, temos aqui um exemplo. E eu quero dizer para os irmãos
que estão me ouvindo, as irmãs, os irmãos, eu quero ler um versículo, dois versículos em Hebreus, rapidamente, 13. Hebreus 13, se aos presbíteros, eles têm uma obra, um serviço, um trabalho. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Como nós estamos olhando para os nossos irmãos que realizam esse trabalho, esse serviço, lembrai-vos, lembrai-vos. É um trabalho árduo, não é algo muito fácil. Agora, no versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É uma palavra de exortação, porque velam por vossas almas. A ideia de velar aqui é aquela ideia que uma mãe, quando tem um filho doente, as mães que estão me ouvindo aqui, sabem, passam a noite em claro, preocupadas. E esse Epáfras, esse modelo que está aqui para nós. Agora, pulando de Epáfras, eu quero brevemente destacar aqui, há mais coisas que a gente queria destacar, mas eu quero destacar as biografias, só duas agora para terminar. Lucas e Demas, versículo 15, 14. Lucas e Demas. Por que dois contrastes? Novamente, contraste. Lucas, o médico. Irmãos, esse homem abriu mão da fama, de ganhar dinheiro. Esse homem abriu mão da sua vida secular por causa da obra de Deus. Esse homem escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, ele é um historiador. Escreveu 2 livros para um amigo que estava interessado em conhecer mais do Senhor Jesus. Então, nós estamos olhando aqui um homem que abre mão, eu vou dizer, de coisas, eu vou dizer da sua própria vida, por causa da obra, coisas legítimas, é o que eu queria dizer. Paulo colocou ele com Demas. Demas. O que eu estou dizendo de Demas? Porque a Bíblia diz que Demas amou o mundo, amou o presente século. Demas, tendo amado o presente século, ele abandonou a obra. Irmãos, é impressionante esses contrastes. Aristarcos e Marcos, Lucas e Demas. Como nós estamos? Como nós estamos, irmãos, nesse período de pandemia? Irmãos, o salmista, no Salmo 27, eu queria só ler esse versículo e encerro. Eu creio que é no Salmo 27. Eu queria destacar algo, uma palavra que me chamou a atenção. Versículo 4 e verso 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E eu queria destacar essa palavrinha aqui, irmãos, porque no dia da adversidade, me permita dizer, meus irmãos, essa pandemia tem revelado muita coisa no caráter de irmãos. Eles não se prepararam para o dia da adversidade. O dia da adversidade os pegou surpresa. O dia da adversidade, esses dias agora que nós estamos passando, de incertezas, de mudanças, não sabendo o que será. Mas ele diz aqui que no dia da adversidade,
Ele me esconderá no seu pavilhão. A necessidade, irmãos. Nós precisamos, mais do que nunca, tirar lições desses dias de recolhimento, para uns mais, para uns menos, mas todos nós. E sermos diferentes nesse mundo pós-pandemia, que essas biografias, essas inspirações de servos de Deus dedicados, traga à nossa memória que Deus quer encontrar aí os Tíquicos, os Onésimos, os Marcos restaurados. O Senhor quer encontrar esse espírito combatente de Epáfras nos nossos irmãos da liderança, que muitas das vezes estão, me permita dizer, exaustos, olhando e não vendo recursos. Como lidar com situações? E por último aqui, então, eu queria destacar algo aqui. Verso 17. Um homem chamado Arquipo. Atenta para o ministério. Atenta. Parece-me, irmão, que esse irmão, olha na carta a Filemon, rapidamente, olha o que diz desse irmão lá em Filemon. Olha o que vai dizer dele lá. Versículo 2. A nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada. É esse irmão. É esse irmão que perdeu o seu alvo. Como é fácil perder o alvo. Como é fácil perder de vista. Quantos irmãos eu estou ouvindo nesses dias de pandemia que não sabem se voltam, irmãos. Eu acho que a pandemia revelou só o que estava lá dentro. Não sabem se vão voltar. Atenta. Quem sabe tem alguém nessa noite precisando atentar, precisando agarrar novamente no arado, com mais afinco, com mais vontade, e envolver. Então, Deus sempre nos dará oportunidade para servi-lo. Que nessa noite, que os irmãos em 4 Barras, nesse pós-pandemia, nós aqui também, irmãos, em fraqueza, possamos ser melhores do que entramos nessa pandemia. Não pode ser algo comum, algo que não tenha nada para fazer conosco. Não pode. Deus está tratando com esse mundo ímpio, mas ensinando seus filhos por caminhos nesses desertos. Então, que esses nomes que nessa noite nos veio à mente, nomes de irmãos que serviram junto, ao lado, ombro a ombro. Essa é a ideia de cooperar na obra de Deus, estar ombro a ombro, lado a lado. É o que nós desejamos para os irmãos em 4 Barras. Que o Senhor os abençoe grandemente nesse pós-pandemia e nesse retorno que os irmãos vão experimentar. Amém. Amém. Em nome da igreja, agradeço nosso irmão mais uma vez, né? Nosso irmão Genesi, pela mensagem, e que essa mensagem realmente venha de encontro às nossas necessidades aqui na igreja de 4 Barras. Eu vou encerrar com a palavra de oração, e após a oração, daí os irmãos estão em liberdade. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais essa palavra que o Senhor tem nos proporcionado, e que essa palavra possa ser realmente de estímulo, a exemplo desses irmãos do passado, que nós possamos realmente ser úteis na Tua obra, e que nós possamos realmente estar cada vez mais próximos de Ti. Nos oriente, nos capacite, enquanto nós estivermos neste mundo, para que possamos realmente ser boas ferramentas em Suas mãos. Amém. Nós deixamos diante de Ti a igreja de 4 Barras, lembramos também do nosso irmão Genesi, sua família,
e a igreja local aí de Maringá. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando a cada um. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estão em liberdade, irmãos. Genesi, obrigado pelo ter aceito o convite aí. Muito bom mesmo, irmão, a palavra. A gente espera poder, depois que passar essa pandemia, a gente espera poder rever os irmãos lá em Maringá. Aí em Maringá. Vão ser bem-vindos aqui, quando vierem aqui, bem-vindos. Vai ser muito bom. Se os irmãos puderem Você também vai aqui. Você também, quando quiser vir para cá, depois que passar esse momento difícil, está convidado. Tá bom, irmão, eu agradeço. Muito, muito mesmo. Muito bem. Muito bom. Bom mesmo. Assim, a gente, nesses últimos anos, a gente tem se envolvido mais aqui. Durante toda a minha vida, eu viajei bastante. A minha última viagem foi para o Pará. Eu passei 40 dias viajando para o Pará e logo depois que eu voltei, né? Então, o Senhor tem nos feito entender que nos quer aqui agora com mais constância. Então, eu estou ficando aqui, tanto eu como a Denilson, né? Nós estamos nos dedicando mais ao trabalho local mesmo. Logicamente, aceitamos alguns convites, mas priorizamos aqui a igreja local. E tem sido muito bom, né? Eu acho que para cada período da vida, o Senhor tem uma maneira de lidar conosco. E então, enquanto estava mais novo, foi útil estar com os irmãos em muitos lugares, e agora estamos aqui experimentando assim um trabalho mais local. Tem sido muito bom. Algumas conversões têm sido recentes, né? Algumas conversões recentes, e graças a Deus, o trabalho ainda está pequeno ainda, mas caminhando. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os irmãos, as irmãs, que eu conheço, que estou vendo aqui, e nosso irmão, o seu Beltoldo ali, que está ali quietinho ali, mas a irmã, ele já veio me visitar aqui uma ocasião, viajamos juntos, fomos até Guaíra, então eu agradeço a todos os irmãos, essa irmã também, a Zenate, já esteve com a gente aqui mais de uma vez, né, irmã? Nos dando esse privilégio de recebê-lo em nossa casa, nas reuniões. Então, é prazeroso, muito prazeroso poder, de fato, estar com vocês. E nossa casa aqui está aberta, aqui no norte do Paraná. A hora que der certo aí, estamos aqui para receber os irmãos. Tá ok, meus irmãos? Irmão, Genesi, sobre aquela questão lá de como que a gente... você puder passar as informações para a gente poder fazer uma oferta lá para aqueles irmãos da Venezuela? Tá. Então, deixa eu dizer para os irmãos como é que é o nosso passo a passo. Começamos, vai fazer um mês agora. Eu até quero falar para os irmãos algo aqui. Tem algumas famílias de Venezuela vivendo no Brasil. Eles chegaram antes da pandemia. Alguns encontraram empregos, outros estão fazendo bico. Tem uma família de venezuelanos em Cuiabá. Assim que eles chegaram, a irmã começou a passar mal. Só para que os irmãos possam ter ideia, ela pegou o Covid e, tratando do Covid, ela descobriu leucemia. Então, o que nós estamos fazendo? Ela está fazendo uma sessão de quimioterapia, uma irmã. Então, essa família de venezuelanos, nós estamos ajudando eles também com as ofertas da Venezuela. As ofertas da Venezuela chegam, nós separamos uma oferta para essa família que está passando uma dificuldade muito grande lá. Eles estão em Cuiabá. Essa semana agora, descobri uma outra família lá em São Paulo, capital, uma irmã, também passando um período difícil. O irmão me informou, a oferta chega, o que a gente faz? A gente tem essas duas famílias, a de Cuiabá e a de São Paulo. Então, nós tiramos parte das ofertas e ajudamos também essas famílias aqui no Brasil. De que maneira? Então, nós estamos usando uma conta poupança, onde nós recebemos a oferta. Eu não faço a parte das agências.
tem um irmão que faz. Então, a oferta entrou, tipo assim, de uma igreja. O que eu faço? Eu passo para esse irmão essa oferta destinada dessa igreja e falo para ele. Assim que os depósitos chegam lá da Venezuela. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, rapidamente. Então, essa é feito assim, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui o celular que vocês vão ver. Tem um nome aqui, Banesco. Esse depósito é feito através desse irmão. Nós mandamos a última vez agora R$2.000 para lá. Foi 1.500 para a Venezuela e foi R$500 para uma irmã, essa irmã é chamada Lisbeth, em São Paulo. Então, a oferta, eu vou passar o número da conta para os irmãos, uma conta poupança, aonde nós recebemos a oferta. E o meu trabalho é fazer essa comunicação, porque os irmãos só vão saber se tiver a comunicação. Então, eu trabalho fazendo essa comunicação e eu vou dizer assim, assoprando as brasas dos irmãos para ficarem sabendo disso. Eu recebo as ofertas e eu transmito as ofertas para um irmão que faz o depósito via agência. Por quê? Esse irmão já esteve em Venezuela, conhece os irmãos. Então, esse depósito é feito na conta da liderança, geralmente de 2 presbíteros. Esses presbíteros vão fazer a compra de remédio e também de gênero alimentício para aquela igreja local. Então, só para que vocês tenham uma ideia, R$500 compra alimento para quase uma igreja inteira lá. Então, para vocês terem noção que a gente entra com R$500 no mercado, R$100 no mercado, R$200, não faz nada com o mercado. Mas lá, a moeda está bem desvalorizada lá. E o real ainda está valorizado. Então, por essa razão. Eu vou passar, irmão, esse número dessa conta. Eu tenho só o WhatsApp do Samuel. Eu passo para ele, é uma conta poupança, e os irmãos que quiserem ajudar nesse fim, só especifica para mim. Especificar assim, é uma oferta pessoal, se for da igreja, para que a gente possa esclarecer o irmão que vai fazer a oferta lá, na ponta. Ok. Pode passar para o Samuel, que daí ele passa no grupo aqui. Então, tá bom. Então, aí nós vamos comunicando, e eu vou mandar para os irmãos, eles mandam para a gente o dia que eles repartem os alimentos, eu vou mandar a foto para os irmãos, desse repartimento. Só que eu quero pedir aos irmãos com muito carinho, não publique nas redes sociais, para não causar constrangimentos, né? Tipo assim, em Facebook, se os irmãos compartilhar no grupo, é dos irmãos da igreja, para que não saia fora desse âmbito espiritual. Os irmãos me entenderam? Entendi. Claro. Então, é isso que eu quero pedir aos irmãos. Entre vocês aí, quando eu mandar a foto para os irmãos, vocês podem colocar no grupo, porque vocês estão interagindo. Mas, fora disso, a gente não quer que isso, né, vá a nível assim, como às vezes a gente vê acontecer coisas que não deveria, né? Incrédulos sabendo de coisas que não deveriam saber. Então, é só isso que eu estou pedindo aos irmãos. Tá ok, meus irmãos? Tranquilo. Então, eu agradeço o convite e eu espero em Deus que muito breve a gente volta a se encontrar, tá bom? Amém. Eu acho que dá para mim assistir um pedacinho da reunião lá da igreja ainda. Começou 8 horas, dá para mim pegar um pedacinho ainda. É verdade. Tá bom, meus irmãos, uma boa noite, viu? Boa noite. Até mais. Até breve. Bom. Até mais. Boa semana, irmãos. Tudo de bom aí para todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, irmãos. Tchau, tchau.